Bom dia a todos e bem-vindos a mais um webcast. Obrigada por se juntarem a nós. O meu nome é Sara Costa e hoje vamos falar sobre internacionalização das PME com foco na segunda fase, novos exportadores. Um aviso muito específico para empresas que estão a iniciar o seu percurso internacional. Tenho comigo Margarida Vasconcelos. Bem-vinda, Margarida. Olá, Sara. Bom Obrigada por te dia. juntares a nós. Bom dia, Olá, bom bom dia a dia. ti e a todos os que nos estão a assistir. Bom dia. A Margarida é consultora da FI Grupo Biopsy e especialista em incentivos financeiros. Aproveito para vos dizer que, caso surja alguma dúvida que gostassem de ver esclarecida, podem colocar as vossas perguntas no chat, porque a nossa equipa técnica dedicada irá responder assim que for possível. Margarida, este aviso volta a colocar a internacionalização no centro da estratégia das PME, mas introduz também uma separação clara entre estas duas fases, onde a segunda fase, que é a que está atualmente disponível, é dirigida exclusivamente a empresas com menos histórico exportador. Podes-nos falar um bocadinho mais sobre este aviso? Sim, basicamente este aviso visa apoiar as empresas, neste caso exclusivamente as PMEs, a prepararem-se para competir em mercados internacionais, ajudando-os a adotar estratégias mais avançadas que reforcem a sua presença e integração em cadeias de valor globais. Tal como tu já referiste, este aviso contempla duas fases. A primeira terminou no final de 2025, sendo que estamos no decorrer do último mês da segunda fase, que termina a 31 de março. Esta segunda fase é um bocadinho diferente da primeira. A primeira contemplava empresas que tivessem um valor, um volume de negócios de exportação igual ou superior a 200 mil euros, e neste caso, nesta segunda fase, as empresas têm de ter um volume de negócios de exportação inferior a 200 mil euros. Esta segunda fase também pode ir até uma taxa máxima de apoio de até 50%, que é um bocadinho mais elevada do que na primeira fase, que poderia só chegar até aos 40%, e a sua despesa elegível tem de ser no mínimo 200 mil euros e pode ir com uma duração máxima de até 24 meses. Tal como eu já referi, este aviso destina-se a micro, pequenas e médias empresas, estabelecidas em regiões Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve. E aqui também é muito interessante o facto de Lisboa estar incluído, porque é uma região que não costuma estar incluída em muitos avisos. Exatamente, obrigada. Isto é um ponto essencial. Esta fase é realmente pensada para empresas que ainda não têm um grande histórico exportador, mas já têm uma intenção real de entrar em mercados externos. Antes de falarmos de detalhes mais concretos, como por exemplo que tipo de despesas são apoiadas, é fundamental perceber se a empresa cumpre ou não as condições de acesso previstas no aviso. Pergunto-te se nos podes indicar, no caso da segunda fase, que requisitos formais e financeiros devem estar assegurados à partida e também quais é que são os pontos críticos que as empresas devem validar internamente antes de decidir avançar. Então, tal como já referi anteriormente, um dos primeiros critérios a ser verificado é efetivamente se as empresas têm um volume de negócios internacional inferior a 200 mil euros. Depois disto, é fundamental que a empresa disponha de um produto ou serviço com potencial de internacionalização e que esteja devidamente alinhado com o seu modelo de negócio, bem como ter uma estratégia de internacionalização bem estruturada. Para além de tudo isto, deve também ter em conta fatores como de ter um estatuto de PME, uma vez que é um aviso destinado exclusivamente a PMEs, ter a situação regularizada junto à AT e da Segurança Social e também não ter salários em atraso. Em termos de requisitos financeiros, deve cumprir alguns que também já são comuns a outros tipos de candidaturas do género, como uma autonomia financeira superior a 15%, capitais próprios positivos e também não ser considerada uma empresa em dificuldade. Ok, perfeito. Muitas empresas perguntam-nos se podem candidatar-se apenas com uma intenção vaga de exportar e, como explicaste, isso só não chega. É mesmo importante ter um produto ou um serviço internacionalizável e uma estratégia também minimamente definida. Outro tema que gostava de abordar contigo, e é sempre um dos pontos que gera bastante interesse, mas também muitas dúvidas, nas empresas, prende-se com o tipo de despesa que pode ou não ser apoiada no âmbito deste aviso. No caso da fase 2 do aviso, estamos a falar de beneficiários que muitas vezes ainda estão a estruturar a sua abordagem aos mercados. Por isso, concretamente, que tipologias de despesas são consideradas elegíveis neste aviso e também quais as despesas que não estão de todo abrangidas neste caso? Então, este aviso apoia precisamente operações de internacionalização das PMEs que adotem estratégias de negócio mais avançadas e que reforcem assim a sua integração em cadeias de valor globais e através de algumas ações como o conhecimento e prospecção de presença em mercados externos, marketing internacional, presenças online e e-commerce,
criação e promoção internacional de marcas, inovação organizacional e qualificação e certificação, como por exemplo de patentes. Podem estar incluídas neste aviso como despesas elegíveis e em que podemos salientar custos salariais com contratação até 2 recursos humanos qualificados, tendo um limite máximo de salário base mensal de 2.250 euros. Também custos com participação em feiras e exposições, isto inclui o aluguer do espaço, a construção e o funcionamento do stand, deslocação e alojamento, e aqui pode ser dos colaboradores da própria empresa. No entanto, aqui não são incluídas as despesas com refeições. Também são incluídos nestas despesas elegíveis os custos de serviço de consultoria especializados prestados por consultores externos, isto é muito importante, e aqui podem estar incluídas campanhas de marketing nos mercados externos, certificação de produtos, concessão de patentes, domiciliação e subscrição de aplicações, de plataformas eletrónicas, etc., e também ações de prospecção e captação de novos clientes em mercados externos. E neste caso, o aviso é limitador neste âmbito da prospecção, em que só são elegíveis as despesas que efetivamente estejam relacionadas com consultores externos e não com colaboradores da própria empresa. E também são elegíveis despesas com contabilista certificado e ROC, e aqui temos até um limite de 5.000 euros. Ok. Eu acredito que é relevante reforçar que a candidatura não é apenas uma lista de despesas, não é? Precisa de uma narrativa estratégica consistente que explique o porquê, para quê e como é que cada investimento contribui então para a internacionalização. E pegando também nisto, é precisamente aqui que surge a próxima questão que eu gostava de colocar. Pensando especificamente em empresas que estão a dar os primeiros passos na exportação, que tipo de ações é que consideras que tendem a ser mais estruturantes nesta fase inicial? E também pela tua experiência, como devem ser essas ações justificadas na candidatura para demonstrar que não são apenas iniciativas isoladas, mas que fazem parte de um plano consistente de entrada em mercados externos? Então, depois de se dar o primeiro passo, que é precisamente de identificar qual é que é o produto ou serviço que se pretende exportar, é mesmo importante que as empresas analisem que tipo de ações poderão fazer mais sentido, consoante a sua capacidade técnica e financeira, mas também consoante o setor em que estão inseridas. Mas acho que, tendo em conta toda a realidade global, as ações mais interessantes serão aquelas que combinem iniciativas de promoção tradicionais, onde podemos incluir, por exemplo, a participação em feiras, aliadas com estratégias de promoção digital. É também igualmente importante destacar que estas ações não devem ser encaradas como iniciativas isoladas, mas sim como uma parte de um plano estruturado e bem delineado para o crescimento da própria empresa e para a sua expansão do negócio através da entrada em mercados externos. Neste contexto, torna-se assim crucial justificar o porquê de se escolher aqueles mercados-alvo, apresentando quais são os critérios utilizados para explicar esta estratégia, para sustentar assim esta decisão. Claro. Certo, como comentávamos há pouco, um dos riscos nestas candidaturas é sempre as empresas olharem para a candidatura como uma lista de despesas, sem uma narrativa estratégica, e portanto é muito importante o que acabaste de referir. Na tua opinião, o que é que distingue uma candidatura sólida de uma candidatura menos robusta, e quais é que são os elementos estratégicos que não podem de todo faltar na fundamentação de um projeto? Então, pegando um bocadinho na resposta anterior, é essencial realizar um diagnóstico de necessidades que evidenciem claramente quais é que são os fatores que até ao momento têm impedido a empresa de avançar com todo o seu processo de internacionalização. Em seguida, é crucial relacionar os investimentos que estão previstos para essa mesma internacionalização com as necessidades reais de crescimento da empresa, estimando os impactos que todo este processo terá no seu futuro e definindo também os objetivos para a entrada nos mercados externos. Tudo isto deve estar refletido não só no relatório técnico, como também nas projeções financeiras, que nos irão permitir demonstrar de forma quantificável e objetiva a viabilidade económica do projeto e a capacidade da empresa para sustentar o investimento a que irá estar sujeita e o impacto positivo que se espera vir a ter no futuro. Tanto o relatório técnico como as projeções financeiras estarão anexas, neste caso, à candidatura. No fundo, o processo de internacionalização não deve ser entendido como um projeto isolado, mas sim como uma extensão lógica e estratégica do modelo de negócios já existente. Demonstrar esta continuidade e coerência reforça a credibilidade da candidatura e evidencia que a empresa possui uma visão estruturada e sustentável para a sua expansão internacional. Todos estes elementos em conjunto contribuem, na minha opinião, para a construção de uma candidatura sólida. Ok, claro.
A internacionalização é muitas vezes vista como uma grande oportunidade, mas também envolve alguns riscos e desafios significativos, especialmente para quem nunca exportou, não é? Na tua opinião, quais é que poderiam ser as principais dificuldades que os novos exportadores enfrentam quando tentam entrar então no mercado externo? A primeira grande dificuldade é, de facto, a incerteza. Como referiste, existe um risco associado e há sempre a possibilidade de um novo mercado não corresponder às expectativas, sendo muitas vezes complexo identificar claramente quais é que são as suas barreiras de entrada. Além disso, há também fatores externos que têm um impacto direto nas dinâmicas dos mercados, como aconteceu durante a pandemia ou como acontece atualmente com as tensões geopolíticas que influenciam as taxas comerciais e criam uma elevada volatilidade dos mercados. Soma-se a isto também a ausência, neste caso, para este tipo de empresas que não têm um histórico sólido que comprove a sua capacidade de exportação, o que torna também o processo mais exigente, assim como a dificuldade em definir depois um plano de investimentos que seja verdadeiramente estratégico. É precisamente por estas razões que a contratação de consultoria especializada se torna essencial. É esse o nosso papel, apoiar as empresas na estruturação de projetos consistentes, na definição de estratégias adequadas e no controle de riscos, garantindo que avança para novos mercados de forma informada e preparada, com o risco assim controlado. Claro, sem dúvida. Pegando precisamente no tema que abordaste, sabemos que especialmente para empresas que estão a iniciar a sua estratégia internacional, ou mesmo até empresas que nunca se candidataram a nenhum incentivo, a preparação de uma candidatura pode ser um processo muito exigente do ponto de vista documental e também organizacional. E também sabemos com a nossa experiência que muitas empresas subestimam o tempo necessário para reunir esta informação financeira, estruturar o plano de ações e garantir a coerência entre o projeto e a sua realidade atual. Por isso, pergunto, que recomendações práticas poderias deixar às empresas que estão interessadas? Então, como eu já referi anteriormente, e acho que é mesmo um ponto importante, o meu primeiro conselho, dada precisamente a complexidade deste tipo de candidaturas, é procurar apoio de uma consultoria especializada. O nosso papel é precisamente esse, apoiar e orientar os clientes para facilitar todo o processo e ajudar a construir toda uma narrativa coerente e estratégica. Depois, em conjunto, é essencial realizar um diagnóstico das necessidades da empresa e das tendências do setor nos mercados externos, de forma a identificar as condições de acesso e os critérios de elegibilidade que são necessários para atingir esses mercados. É também muito importante reunir orçamentos para estruturar um mapa de investimentos e assim estabelecer os objetivos de crescimento que sejam realistas e alcançáveis. Bom, obrigada, Margarida. Muito obrigada pela clareza dos teus contributos. Eu acredito que ajudou bastante quem nos está a ouvir e a acompanhar-nos a Obrigada, perceber Sara. exatamente o que é que está em causa neste aviso e a desmistificar alguns pontos. Recordo a todos que este aviso está na reta final e que neste momento não está prevista a abertura de um novo aviso semelhante durante este ano. Por isso, a vossa empresa está a ponderar iniciar esta estratégia internacional. Esta pode ser a oportunidade certa. A FI Grupo BAEPS está totalmente disponível para analisar o vosso caso, avaliar a elegibilidade e apoiar também na construção da candidatura. Muito obrigada por terem estado connosco e até ao próximo webcast. Obrigada. Obrigada, Margarida.